Boa noite. Começamos hoje mais uma Terça Suprema. Vou colocar aqui na tela o nosso tema de hoje, que é mediação empresarial. Boa noite. Tô colocando aqui o tema da nossa terça de hoje. A gente vai falar hoje aqui com... Oi, tudo bom, Tatiane? Deixa eu colocar, fixar o comentário. Valéria entrou, nossa convidada já entrou por aqui. Antes de te chamar, vou esperar que o Instagram tá notificando as pessoas para nossa live. E hoje a gente vai falar de mediação empresarial. Eu recebo muitas mensagens por aqui de pessoal falando: só tem mediação familiar no Brasil, mediação familiar, onde é que eu vou ter uma oportunidade de focar mais em mediação empresarial, como é que eu faço? Bom, hoje falaremos disso, inclusive, como a mediação para te levar pro mundo. Eu já vou te chamando aqui, Valéria, peraí. Veja se chegou o convite. Olá. Oi, Jaque. Olá, tudo bom? Tudo e você? Ai, que alegria ter você aqui. Tô muito feliz. Parece que moramos em países diferentes, né? Estamos uma aqui do lado da outra, mas vamos lá. A gente só se encontra assim, né? Não, logo, logo a gente vai estar juntas, fique tranquila. Nós vamos conseguir organizar isso um dia. Vamos sim, vamos sim. Gente que tá entrando, tudo bom? Entrem, mandem a setinha da live para pessoas que vocês sabem que têm interesse em mediação empresarial, porque eu recebo muita gente aqui, Valéria, às vezes me falando assim que eu vejo que tem tanta mediação familiar no Brasil, né? E cadê a empresarial? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E como pode essa mediação nos levar, inclusive, para o mundo. O Brasil ele focou, eu acho que isso é muito natural e isso é um movimento que eu vi ao redor do mundo, não é problema nosso, nem privilégio nosso, nem Uhum. prerrogativa nossa. Ao redor do mundo, fez mais sentido começar a tratar a mediação em questões familiares. Familiares. Eu acho que são num primeiro olhar, as mais agredidas pelo judiciário, né? Pelas demoras do judiciário, pelas amarras do judiciário, pelo congelamento do sistema. Eu acho que são as que acabam sendo mais prejudicadas e por isso o olhar da mediação foi primeiro para elas e fez mais sentido para elas, né? Talvez aí o Brasil, na esteira de todo mundo da mediação, tenha achado que faria mais sentido trabalhar com mediação familiar. E tanto aqui em Curitiba quanto aí em Santa Catarina, ao redor do país, a gente vê que a mediação familiar ela cresceu de forma mais rápida no país. Uhum. Bom, eu vou aproveitar aqui, vou ler um pouquinho do teu currículo. Muita gente que vai chegando depois da live, que fica gravada, então, assim, muita gente vai assistir depois. E a Valéria de Souza Pinto, nossa querida convidada de hoje, é advogada, mediadora internacional, representante da EDR ou DR Internacional no Brasil, fundadora e CEO da Mediar Paraná, Soluções de Conflitos, conselheira da Arbitrac, Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, uma avaliadora e está sempre incentivando os jovens nas competições de mediação. Eu adoro quando a gente se encontra. Estou sempre cutucando, estou sempre provocando. Mas é importante esse papel educativo que a gente tem, né? De estar sempre incentivando essa galera mais jovem. E nas competições a gente sempre se encontra. Eu acho que todos os anos que eu avaliei a Camargo, eu sempre esbarro em uma sala junto contigo. Para mim A é gente sorte. sempre se encontra, a gente sempre se Para mim é encontra e a sorte gente que se você diverte. se diverte, eu sempre aprendo muito contigo, todas as dicas que você me dá. Então é muito legal a gente estar aqui hoje para falar desse tema que é uma paixão comum, né? Tanto de atuar advogando na área de uma mediação empresarial, da negociação, como mediadora empresarial. E esse é o nosso tema de hoje, falar da mediação empresarial. E eu quero passar a bola para você, primeiro falando que é muito legal a gente poder estar fazendo isso, muito bacana você estar aqui, porque eu tenho certeza que você é uma inspiração para muitas pessoas que vão começar nessa área, que estão começando, para advogados, muitas vezes que têm esse mindset mais do litígio, entender que é possível começar
a pensar de uma outra forma. Então, fico muito feliz. Antes de passar para você, lembro quem está assistindo, gente, mandem esse aviãozinho aí do lado para convidar aqueles amigos, advogados, às vezes que não são muito da mediação também. Vamos trazer eles para ouvir um pouquinho esse nosso discurso, né, Valéria? Você sabe que essa semana foi, acho que foi bem ontem mesmo, que eu recebi um artigo de Harvard falando, e aí tentando pontuar um pouco a diferença entre ser mediador e ser advogado atuante em mediação. E o título desse artigo fazia uma provocação de quando você for escolher um advogado, prefira um advogado com formação em mediação. Olha. Então, e trazia alguns pontos muito interessantes, inclusive que na notícia recente, que na Califórnia foi feito um estudo, especialmente na Califórnia, porque a Califórnia é muito forte em mediação. Na Califórnia nós temos a série do JAMS, que é uma das maiores câmaras de mediação do mundo. Então a gente tem todo a Califórnia gosta de mediação. A Califórnia trata os seus conflitos e muitos conflitos da costa leste vão para a costa oeste para ser resolvidos em mediação nos Estados Unidos. E na Califórnia, eles fizeram um estudo que mais de 50% dos casos judicializados que tinham advogados com formação em mediação foram resolvidos de melhor forma em menos tempo. Então, às vezes dizem, por que eu sou advogado e eu vou fazer uma formação em mediação? Porque você precisa conhecer, porque ele vai te agregar ferramentas, ele vai te agregar uma infinidade de pensamentos e de técnicas e de olhares que a gente não está habituado no processo judicial. Né? Para sair um pouco daquela máxima de que fomos formatados para o litígio, mais do que isso, o processo judicial ele é rigoroso. Você tem todo um procedimento para seguir, né? E é aí que também eu gosto de diferenciar quando a gente diz que a mediação é um método informal. A gente tem que tomar muito cuidado com os adjetivos que a gente coloca para mediação, porque normalmente as pessoas elencam. Ele é informal, ele é mais barato, ele é mais rápido. Tudo isso dentro de um contexto de comparação. Quando eu digo que ele é informal, é porque sou eu que desenho a melhor forma, sou eu que formalizo ele. Quando eu digo que ele é mais rápido, é em comparação ao andamento de um processo judicial tradicional. Quando eu digo que ele é mais barato porque numa linha do tempo de um raciocínio de solução de um conflito, de um problema, de uma disputa, ele se torna mais barato porque ele elimina aquele problema do meu caminho e eu consigo seguir adiante. Eu toco a minha família, eu toco o meu negócio, eu toco a minha empresa, eu resolvo a minha situação e vida que segue. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses adjetivos que as pessoas agregam à mediação que fazem com que ela seja mal vista por muitos empresários, por muitos advogados, até por alguns juízes, e daí a gente fica nessa eterna luta para convencer as pessoas de que ela funciona. Né? Então, eu acho que são pontos que eu sempre gosto de trazer, que, sim, a mediação não é rigorosa. Não, não é. Graças a Deus não é. Porque daí, dentro de uma legalidade, dentro de um formalismo mínimo, a gente consegue trabalhar da melhor forma para atender, para construir a solução para aquele problema. Né? Perfeito. E até porque, assim, o fato de não ser tão formal quanto o judiciário não significa não ter estrutura, né, Valéria? Não significa ter um procedimento que a gente tem que seguir, né? Eu acho que é muito bem pontuado isso. E eu vejo que, assim, quanto mais a gente vai crescendo em expansão, digamos assim, da mediação no Brasil, mais as diversas áreas vão se beneficiando. Então, assim, a gente vai ter cada vez mais estilos, formalismos diferentes, né? A gente tem um tipo de mediação escolar, tem um tipo de mediação que cabe na família, a gente tem uma mediação mais negocial, que é uma coisa que eu vejo, eu não sei se você percebe isso, até quero ter o ponto de vista nesse sentido, as pessoas colocam meio que numa salada só, né? A mediação é aquilo que eu escuto no judiciário, então, assim, é a transformativa, que é muito eficiente para aquele tipo de conflito, né? Mas não é a mesma que cabe num cenário negocial, porque aí se você às vezes for trazer aquela transformativa,
para um caso de mediação empresarial, já não vai funcionar. Então, eu acho que isso é importante. A gente está começando a chegar num cenário em que a gente começa a dividir, né, os estilos e as estruturações diferentes, não é? Não, com toda certeza, principalmente agora que a administração pública nas 3 esferas está querendo começar a trabalhar com mediação e arbitragem, né? Então a gente enxerga um desenvolvimento, uma busca, não vou dizer desenvolvimento, uma busca por soluções diferentes para a solução de problemas corriqueiros, né? Eu costumo dizer que na administração pública, como vamos fazer mediação? Para termos liberdade de tratar de uma situação. Ah, mas a mediação é confidencial, é sigilosa, então não pode. Não, realmente não pode. O resultado dela vai ser publicizado. Ele tem que ser publicizado, porque é uma obra, é uma administração pública, é um assunto de administração pública. Mas como é que eu vou ter liberdade para aquilo? Eu vou ter liberdade para sentar com o administrador público de qualquer esfera, dentro daquela área que a gente está estudando. Vamos pensar numa obra pública. Vamos pensar na construção de uma estrada. Esses dias eu dei esse exemplo. Nós temos uma estrada que tem que passar um canteiro no meio. Eu estou com problema com uma questão referente ao canteiro da obra. Eu paro a obra inteira para ir para o judiciário discutir o que eu vou fazer com o canteiro. Se eu vou para a mediação, começa que eu desencaixo aquele pedaço do canteiro e vou para a mediação sobre o canteiro. Eu posso continuar tocando a obra. E isso funciona para todo mundo. Funciona para o pedreiro que está lá parado, para o rapaz da máquina, que a máquina você paga também em determinada situação, para quem tem que te mandar o asfalto, para quem tem que receber o dinheiro, para aquele fornecedor que precisa receber pelo serviço prestado. Então, a obra continua, você não engessa aquele momento da administração pública por conta de um ponto específico. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A mediação ela pode ser fracionada. A mediação ela pode atender aquele teu ponto específico. A mediação ela pode atender um ponto do teu problema e o judiciário outro. Então, o espectro da mediação ele tem sido aí abraçado por diversas áreas. Acho ainda que precisamos de um pouco mais de cautela e precisamos de profissionais melhor formados. Isso é uma coisa que eu sou muito chata e eu anotei aqui as tuas perguntas hoje na tua publicação lá que você fez, convidando o pessoal. Como atuar, quais os high standard e como estar no mesmo nível de conversa de outros países. Eu acho que nós precisamos mudar o nosso mindset brasileiro de que o mínimo é suficiente. Nós temos que buscar e buscar e buscar e buscar. Eu acho que o brasileiro ele não pode se deixar nivelar por baixo. Diversas situações eu tenho a sensação de ver que as pessoas se contentam com aquele raso da primeira informação. Não leia só a matéria, não leia só o título da matéria, leia a matéria inteira. E se não se satisfez, vá buscar outras alternativas para chegar naquela matéria, naquela informação que você queria. E isso eu tenho percebido um pouco, até vou deixar para comentar mais para frente, mas nós estamos promovendo um evento a semana que vem aqui em Curitiba, e eu recebi diversas mensagens e contatos de pessoas assim, eu consigo me cadastrar no tribunal com esse curso? Eu tenho certificado com esse curso? E daí uma que me deixou surpresa foi assim, mas eu já tenho formação em mediação privada, eu não preciso fazer essa. Eu digo, gente, eu também tenho formação em mediação privada e aonde me chamarem eu vou. Exato. Entendeu? Eu tô sempre, nem que seja aquele cursinho online rápido para eu ver se aquela pessoa tem alguma coisa a mais a me agregar, se ela tem alguma informação nova para me oferecer. Eu assino todos esses blogs e periódicos de internet que podem me mandar uma informação. Muitas vezes eu olho para eles e passo adiante. Perfeito. Mas eu olho, eu vou atrás, eu pesquiso, eu falo com pessoas. Senão a gente não precisava estar aqui, né, Jaque? Senão a gente não precisava participar de todas as competições que a gente participa para estimular os nossos alunos a melhorar. Se a gente ficasse naquele raso da faculdade, que é o que a faculdade nos oferece, ninguém chegaria a lugar nenhum. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que modificar. Para estarmos no standard de outros países, nós temos sim que sair dessa nossa zona de conforto de eu já tenho certificado. O certificado não te dá conhecimento.
certificado não te dá prática, o certificado não te dá experiência. O certificado te dá um papel de que em algum momento você passou por aquilo. E ele pode ficar na gaveta 20 anos. E nós Uhum. estamos falando com soluções, as soluções que o mundo exige que nós estejamos permanentemente conectados e atualizados. Semana passada mesmo eu fiz uma fala sobre mediação e LGPD, Uhum. que eu confesso que eu estava meio assim, não, eu tenho que ver o que é LGPD, o que eu preciso fazer da LGPD, mas isso não me agrega muito. Levei um susto. Recebi uma provocação fortíssima de como que nós vamos unir isso, e hoje eu faço assessoria para uma empresa que atende essas questões da adequação de LGPD e precisa adequar esses contratos para preservar os clientes de processos judiciais por alguma falha na lei de LGPD, por alguma advertência, por alguma infração, por algum acidente. Um hacker, sei lá da onde, que entra no teu sistema, como é que você vai se proteger? E estamos desenhando formatos para trazer esses conflitos causados em virtude da LGPD para serem resolvidos em mediação. Ah, Valéria, mas o que faz sentido? Uma perda de dado, um vazamento de dado? O que faz sentido? A LGPD, ela trata com o sigilo e a confidencialidade dos teus dados. A mediação trata com o sigilo e a confidencialidade do teu conflito. Não é possível que não faça sentido você unir uma coisa com a outra. Uhum. Uhum. E daí, mas o que a LGPD tem a ver com a mediação empresarial? A partir de agora, desta semana de outubro, todas as empresas que pedem o teu CPF para qualquer coisa, o número do teu cartão, qualquer compra de passagem que você faça, qualquer compra de mercado na internet, qualquer Uber que você peça, tem responsabilidade perante a LGPD e passará a ser penalizado porque a autoridade nacional acabou de regulamentar a dosimetria da pena. Isso, para quem é de direito, muito bem, que bacana, eu sei o que é isso. Para quem não é de direito, é definir qual vai ser o tamanho da multa, da punição, da penalidade que você e a tua empresa vão ter que arcar se não resolverem isso da melhor forma e dependendo do tamanho do dano causado. Então, temos aí campo para mediação, temos clientes para mediação, e eu ouso dizer que, neste momento, agora, nesta semana do feriado de 12 de outubro, nós temos mais mediação do que profissionais capacitados para atender. Por quê? Porque grandes conflitos de relevância, conflitos de assuntos mais graves e mais específicos na esfera empresarial, estão começando a buscar a mediação. Perfeito. Então, nós precisamos muito de profissionais da advocacia, que vão ser parte integrante deste processo, como advogados, na grande maioria das vezes, mas que, se forem solicitados como mediador, tem que ter uma formação, tem que ter uma capacitação adequada para que possam ajudar os seus clientes a resolver esses conflitos. Nossa, você falou de duas coisas que, assim, eu assino embaixo. Até a Edna comentou aqui, quando você estava falando da questão na verdade, ser um aprendiz contínuo, né? Um lifelong learner. Aprendizado contínuo, você tem que o tempo inteiro. Essa pergunta, voltando antes de falar da LGPD, que você falou do quantas pessoas às vezes terminam um curso. Eu abri uma caixinha essa semana e teve essa pergunta, né? Eu fiz o curso de mediador extrajudicial, onde é que eu pratico? Eu posso ir numa câmara me oferecer? Eu posso... É como você diz, acho que a quantidade de curso que a gente já fez, de certificação, não é uma coisa simples, né? A gente tem que tirar esse imediatismo da cabeça e essa preguiça que eu falo mesmo, porque existe uma preguiça nossa de achar que então tá pronto, estou pronto para o mercado. E não tá, né? E esse cenário que você trouxe, eu também sou muito fã e falo muito disso, porque a gente viu em outros países, quando começaram a aplicar a LGPD, uma questão de hiperjudicialização absurda. Imagina se todos esses cenários de pessoas que querem saber dos seus dados, querem proteger seus dados. Você tem uma empresa, o cara vai bater na porta lá, um monte de gente querendo saber o que você faz com os dados das pessoas. Aí vem a NPD em cima.
vai gerar um caos que ninguém tem noção. Como a gente às vezes é muito imediatista ou resolve depois do problema chegar, há uma certa demora nessa implantação da LGPD. Mas, para mim, eu acho que é um dos cenários mais promissores de fazer esse link com a mediação. Só que ele começa por uma coisa que acho que você vai concordar comigo, é que nós, advogados, nós, mediadores, precisamos também, sabe, pelo menos saber. Eu me livro da obrigação de ser especialista em LGPD. Eu entendo como você, fui estudar, né? Hoje eu tenho, o que eu fiz? Eu tenho um DPO da Suprema que me socorre, porque eu não tenho muita informação, o conhecimento profundo vem dele, mas eu sei, eu estou protegida, eu fiz o dever de casa, eu tenho uma política de privacidade, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu vendo o sigilo, né? A gente está vendendo para o nosso cliente que a gente fala que a gente faz muito mais sigiloso que o judiciário. Como que eu vendo isso se eu não conseguir proteger o cliente? Então, esse é o primeiro ponto da LGPD, é a gente começar a entender, e daí tem um casamento que eu acho perfeito, porque os prazos, pelo que eu vi e debato com o Evaldo, são muito curtos. Para você responder, caso alguém bata na tua porta e quer saber lá a informação, e aí você não sabe o que é, você não dá informação porque você não quer, não sabe que tem que dar para a pessoa os dados, você não quer deletar aqueles dados que você armazena, e isso pode te levar a muitos processos, a muitos problemas. Então é muita gente que precisa ser treinada com técnicas de lidar com pessoa difícil, de mediação, uma série de coisas, né, Valéria? E isso independe do teu tamanho. Sim. Isso, nós, quando promovemos os nossos eventos, para que eu pedi para você preencher um formulário de inscrição? Uhum. Eu tenho usado muito a semana passada que eu fui fazer essa palestra que foi na associação comercial aqui, eu disse para eles, o formulário que vocês preencheram no Simpla para garantir a sua vaga aqui, já me coloca numa posição, o Simpla na outra, a ACP na outra, nós estamos todos envolvidos aqui na proteção do teu dado. Então, se o teu e-mail que você passou ali naquele formulário vaza, qual é a minha responsabilidade? Eu, Valéria, que só preenchi no Simpla, não tenho responsabilidade? É claro que tem. O Simpla tem uma, eu tenho outra, a ACP tem outra, porque daí eu passei para a ACP o teu dado, para ela poder ter a lista das pessoas que estavam autorizadas a entrar no prédio. Então, é toda uma série de situações que você tem. Quando você faz o cadastro para ter acesso a um prédio comercial, né? Tudo isso vai gerando responsabilidades. Eu costumo dizer que o brasileiro não tem noção das responsabilidades quando ele assume alguma coisa. Desde quando você senta na cadeira de conselho fiscal ou conselho, sei lá o que, do teu prédio, né? Que tem um síndico e um conselho, o período que você assinar como conselheiro aqueles livros de prestação de contas, você tem responsabilidade civil e criminal sobre eles. Uhum. Então, as pessoas esquecem de pensar nisso tudo, e daí, quando vai para o judiciário, fica o judiciário perdido, porque, veja, gente, o judiciário não tem especialidade em todas as matérias. Qual seria o ideal? O mundo, mais do que ideal, que nós tivéssemos varas do judiciário especializadas em LGPD, varas especializadas em economia, varas especializadas em bitcoins. Esses dias me disseram, por que eu vou levar para o judiciário uma discussão de bitcoin se o judiciário não tem a menor ideia do que seja bitcoin? E eu olhei para a pessoa e disse, não olhe para mim porque eu também não sei. Então, nesse caso, eu tenho que fazer... E aí já entra de novo na abertura do espectro da nossa mediação empresarial. Nós precisamos de especialistas em todas as áreas. Todas as áreas. Ah, tem que ser advogado para ser mediador. Não, não tem que ser advogado para ser mediador. É bom que você tenha um advogado que entenda de mediação? É, perfeito. É essencial? Não em todos os casos. Em grande parte deles eu diria que sim. Especialmente no empresarial, porque você vai precisar de uma assessoria jurídica depois. Mas, se eu tenho uma demanda, eu costumo usar muito a engenharia, a construção civil como exemplo. Eu tenho uma demanda de engenharia que eu preciso levar para mediação. Mas tem um contrato envolvido. Como é que eu faço? Chame 2 mediadores. Eles vão atuar juntos. Cada um na sua área de especialização. Ah, mas o mediador tem que ser neutro e imparcial. Uma coisa é a imparcialidade.
Você não se envolver no conflito que você está facilitando para resolver. Outra coisa é você ser neutro. Você ser neutro te faz uma pessoa vazia, e ninguém é vazio. Perfeito. Ninguém é absolutamente vazio. Então, mas faz sentido eu chamar um engenheiro? Claro que faz. Se você está construindo uma casa, por que você vai chamar um médico para ser o teu mediador? Veja, se você vai achar, não posso? Claro que pode. Mas se você tiver um médico para fazer a tua mediação, você vai ter que contar, essa mediação ela vai durar, porque o teu mediador ele vai te fazer 1,5 milhão de perguntas até ele conseguir identificar o teu conflito para poder te ajudar a identificar o seu próprio conflito e chegar na solução. Se eu tenho um mediador engenheiro, ele na hora que você começar a explicar o que aconteceu, ele já vai entender. Entendeu? Ele vai entender do que você está falando e ele vai saber fazer as perguntas certas para poder cutucar você no ponto certo para você enxergar o teu problema e desenhar a tua solução. Né? Então, quando eu implico com os nossos alunos nas competições, que eles ficam quietos ali, que o mediador, eu digo, turminha, você está recebendo para fazer alguma coisa, não é para ficar só sentado na mesa. Você tem um papel. Então, de novo, eu já disse isso também nas competições, acho que estamos falhando um pouco, talvez, na formação desses mediadores enquanto banco escolar, né? Enquanto universidade. Por quê? Porque eu tenho que me manifestar. Gente, se alguém me chamou lá, é porque eles sozinhos não conseguiram resolver. Então, qual é o meu papel? Provocar. Provocar o quê? Provocar o questionamento, provocar o pensamento, provocar a solução. Se eu não provoco nada, aquela pessoa vai sair de lá e dizer, tá, mas eu paguei esse mediador para quê? Vamos aqui bem diretamente. Porque o mediador tem que ser pago. E tem que ser muito bem pago, porque é um profissional que está ali para ajudar vocês. O William Ury fala, né, na construção da ponte, nós temos, mas se você precisou buscar, seja um advogado, seja um mediador, seja o judiciário, é porque vocês sozinhos já não conseguiram construir essa ponte. Então, se você não conseguiu construir esta ponte, você precisa de alguém que te ajude, né? Então, você constrói esta ponte em conjunto com este mediador. Mas este mediador, é importante que ele entenda sobre o que recai o teu problema. Então, voltando à nossa formação da semana que vem, qual é o seu público-alvo? Eu digo, gente, o meu público-alvo é infinito. O meu público-alvo é você que tem um problema no teu prédio, é o empresário, o grande empresário, É aonde cabe uma jurídico, mediação, né? Tudo. É o jurídico de toda essa turma, entendeu? Não é só não, é todo mundo que precisa trabalhar com solução de conflito de alguma forma. Né? Você falou uma frase que eu até quero repetir, porque eu acho muito importante, que você estava comentando antes, que a gente está numa situação em que tem mais conflitos a serem mediados do que mediadores para resolver o conflito. Né? Por isso, acho que principalmente nessa área empresarial, como um todo, mas eu acho que na empresarial principalmente, talvez por essa questão que você fala muito de especialidade, né, do mediador capacitado e da capacitação, que a gente já está falando aqui, da necessidade de uma capacitação contínua, né, realmente você focar nisso como um objetivo de vida e ter esses padrões de chegar em ser uma referência na tua área. E aí eu quero te fazer uma pergunta, me contando primeiro uma história. Foi 2020, quando eu fui na competição da ICC. Foi a primeira competição que eu fui, imagina, já fui na ICC e deslumbrei, né? Comecei lá. Ano que vem tem de novo. Ano que vem tem de novo. Presencial, né? E aí eu conheci a Denise Shaw, não sei se você conhece, que é uma grande mediadora americana. E ela me fez uma pergunta que me deixou muito desconcertada, porque ela fez assim, por que no Brasil temos poucas mulheres na mediação empresarial? Porque ela constantemente era contratada para vir para cá resolver casos de mediação empresarial. Então é exatamente o que você está falando, né? Casa muito, quer dizer, a gente tem casos a serem mediados, a gente tem um mercado vasto e que muitas vezes a gente importa por falta de pessoas capacitadas para fazer isso, né? O que você acha desse cenário? Eu vou voltar no que eu já disse. As pessoas preferem trazer de fora ou porque desconhecem que tem aqui,
Uhum. ou porque tem sempre a sensação de que o que a gente oferece é de menos qualidade do que o que vem de fora. Tá? Isso é um fenômeno que a gente tem que mudar e aqui, não sei se minhas filhas estão assistindo, uma eu vi que passou por ali, a outra não sei, mas eu brigo aqui dentro permanentemente com isso. Eu acho que não é porque o 7 faz você passar de ano que você tem que buscar o 7. Eu acho que você tem sempre que buscar o 10. Se você buscar o 10 e conseguir o 7, é diferente, porque você buscou. Então, a gente tem que buscar o melhor. Veja, se for aqui uma história rápida, se for para ficar na questão do certificado, a minha primeira formação, e aqui o nosso amigo querido Adolfo Braga Neto odeia quando eu conto essa história, mas eu gosto de contar porque ela exemplifica muito essa questão do certificado pelo certificado. Eu fiz a minha primeiríssima formação, bem 10 anos atrás, foi uma formação online que eu achei. Sabe, um dia que você diz, eu preciso estudar isso, e pus na internet e apareceu, e eu disse, é esse que eu vou. Fiz. Era um filme de terror verdadeiro, porque tinha lá uns filminhos que eu tinha que assistir, e uma das avaliações, daí tinha uma avaliação escrita, que eram perguntas e respostas, e daí eu tinha que assistir um filme e depois responder outras perguntas relacionadas àquele filme. Muito bem. Fiz tudo o que tinha que fazer, mandei, recebo 2 dias depois o seguinte e-mail. Sinto muito, você não foi aprovada, porque nessa pergunta que você respondeu isso, você tinha que ter respondido isso. Eu parei, pensei, eu disse, o que eu vou fazer com essa informação? Disse, perfeito, copiei, colei, copiei na resposta e mandei de novo. Parabéns, você foi aprovado. Então, quando eu digo que o certificado pelo certificado não significa absolutamente nada, e daí, nessa mesma época, foi quando eu fundei a Mediar Paraná, que começou para que eu pudesse realizar aqui em Curitiba os cursos que eu queria fazer fora. E naquele momento da minha vida pessoal, eu não conseguia. Eu não conseguia por uma série de motivos. Então eu disse, mas eu preciso. Eu não posso ficar presa nisso, só nisso que está ao meu alcance. Então o que eu fiz? Eu fundei a Mediar Paraná e comecei a realizar em Curitiba tudo aquilo que eu queria fazer. Então já trouxe Adolfo várias vezes, já trouxe Rua Vesula algumas vezes, agora estamos aí trazendo o ADR ODR International para o Brasil com a primeira formação a semana que vem. Fazemos, você é uma escola, você tem pós-graduação, que às vezes me perguntam, não tenho. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de solução de conflitos, da formação de solução de conflitos. Então, o que eu trago para Curitiba? Eu trago o que eu considero que é o aperfeiçoamento contínuo e de melhor qualidade daquele profissional, daquela pessoa que está buscando. Porque sem isso, nós não alcançaremos os estándares internacionais que você colocou na tua pergunta e nós não deixaremos de ficar sendo deixadas para trás para que os mediadores internacionais venham trabalhar no Brasil. Nós precisamos disso com urgência, nós precisamos mudar o nosso olhar para o que significa uma formação. Formação é você ter que, aqui na pandemia, a portaria aqui do meu prédio disse, essa é a doida do livro, porque tudo que eu pude comprar, eu comprei. Tudo, qualquer um que eu veja uma referência que me colocam lá, eu digo, deixa eu dar uma olhada. A Amazon tem absolutamente tudo. Você lê a sinopse do livro que você pede, em 2 dias chega na tua casa. As publicações internacionais, consegui várias. Então, assim, não é você... eu tenho... Como eu disse, eu tinha certificação. Agora, qual o valor desse certificado? Né? Qualquer um que perguntar se você é mediadora, sim. Claro. E daí? É uma cultura que a gente precisa mudar mesmo, né? Quer dizer, o resultado tem que ser melhor do que um certificado. Não, o certificado é um certificado, mas o resultado, que é isso que você está falando, acho que resumindo é o conteúdo. É o conteúdo, exatamente. É o conteúdo e o que aquele conteúdo vai te permitir gerar.
E aí, eu já quero te fazer uma outra pergunta, porque você já foi respondendo minhas perguntas todas, né? Já veio. Mas eu acho importante a gente falar muito dessa questão da prática. E eu acho que eu ouvi, eu não sei se foi numa live ou se foi eu ouvi o Goma falar uma coisa muito importante que eu acho que serve muito para qualquer pessoa que faz um curso de mediação e fica naquela, como eu pratico? A gente faz um curso muitas vezes, né? Eu digo assim, eu imagina, eu não sou advogada, eu sou uma mediadora no meu ciclo ali recém-formada, eu conheço vários advogados nessa mesma situação, eu ainda não trabalho em um escritório muito grande, e aí eu vejo aquele tanto de processo judicial, e aí é muito natural, a gente fica imaginando, meu Deus, com tantos milhões de processos, se eu pudesse mediar um pouco desse, eu conseguiria fazer uma parceria com o escritório e aí fazer, eu sempre almejo. E é legal, porque, como você falou, a gente tem que almejar o 10, porque aí se tentou e chegou no 7, beleza. E aí eu almejo que eu vou mediar casos nos grandes escritórios, né? De Curitiba, de São Paulo. E aí a gente reclama, porque não tenho acesso, eu tentei, mandei um currículo, mandei não sei o quê, me ofereci e não consegui. E alguém fez uma pergunta similar a isso, assim, resumidamente do Gomes, ele falou uma coisa sensacional. As pessoas contratam um semelhante. Alguém que está num escritório grande vai contratar um grande mediador. Alguém que está num escritório já a nível internacional vai contratar alguém a nível internacional. O que não significa que você não tem que galgar espaço para chegar lá. Mas é conseguir, dentro da minha realidade, começar a praticar. Né? E eu vejo que, quando você fala essa história da Mediar Paraná, é exatamente isso, né? Você criou uma oportunidade dentro daquilo que você podia para, no teu cenário, trazer as formações que você queria. E muitas vezes, às vezes, me dá a sensação que as pessoas fazem esses cursos e também ficam já achando que vão chegar lá e não olham para a realidade. Tem um campo absurdo, a gente está falando aqui da LGPD que você trouxe, condomínio, tem tanta oportunidade do lado, né, Valéria? Não precisa ser aquele último, aquele tem que ser um almejado, mas em Mas volta. é que agora, apesar do em volta, agora o meu foco particular é a gente criar para a mediação o valor que ela merece ter, Hum, tá? O que eu quero dizer com isso? O conhecimento sobre mediação, para quem tem um conflito, ainda é muito incipiente. A uhum, gente pode achar que o judiciário fala muito de mediação, que todo mundo que está aqui, os 75 milhões de processos que estão no judiciário sabem de mediação, não sabem. Tá? A mediação no Brasil, ela engatinha e ela não sai do lugar há 20 anos. A gente sabe muito bem disso. Há mais de 20 anos a mediação existe no Brasil. E há mais de 20 anos ela não alcançou lugar nenhum. O que me preocupa? Me preocupa que há 7 nós temos uma lei específica de mediação. E desde que nós temos esta lei específica de mediação, nós temos um poder judiciário que aí sim, de 7 anos para cá, nós temos um poder judiciário que fala para as pessoas, veja, existe uma possibilidade de mediação. Chegamos ao absurdo, não sei como é que está aí em Santa Catarina, aqui está, não sei, não, agora até me foge se isso é nacional. Chegamos ao absurdo da parte ser ameaçada de multa se não comparecer na audiência prevista de mediação. Então, isso para mim é o absurdo do absurdo com relação à mediação. O que falta? E é isso que eu acho que no Brasil a gente tem essa dificuldade. Falta você plantar antes de colher. uhum, uhum. As pessoas, elas querem ir para a colheita da mediação porque elas escutam dizer que ao redor do mundo tem. Não é bem assim. Primeiro, que ao redor do mundo aonde tem, foi feito todo um trabalho de plantio até você chegar nesta colheita que ainda tem, que estão começando a ter. Né? É muito difícil a gente se comparar com os Estados Unidos, porque quando você Uhum. compara com o sistema de common law norte-americano, a própria mediação lá é feita diferente porque o Uhum. objetivo deles é fugir do júri. O objetivo deles é fugir de um processo de discovery, que para eles é imenso, que é longo, que é caríssimo, que nós não temos aqui. Aqui nós temos que começar a criar valor para a mediação, que daí vão me perguntar,
Mas, Valéria, por que que eu vou sair do judiciário? Que é barato, porque o nosso Uhum. judiciário é barato, para me submeter a uma mediação que eu nunca me submeti na vida, que eu não conheço e que é mais caro, porque sim. E aí, vou deixar bem claro, já que para quem está aqui com a gente, estamos falando de mediação empresarial na esfera privada. Estamos falando em mediação extrajudicial na esfera privada, com pagamento de bons honorários para os mediadores, com comparecimento de advogados que Uhum. também merecem seus bons honorários. E aí a gente pode até abrir um parênteses depois para falar sobre honorários de advogado em mediação, que é o único ponto que eu discordo da Uhum. Magali, tá? Da semana passada. Ah, Fiz tá. essa anotação aqui. Eu também, também confesso com você. Então, precisamos que as pessoas entendam o que eu vou fazer em mediação. Você vai cuidar da sua vida. Você vai tirar aquilo da sua frente. Ou, tudo bem, se você tem tempo, dinheiro, recursos, o que quer que seja, para sentar e esperar que a tua liminar seja concedida e que eu não casse ela no dia seguinte e você tenha que pedir de novo depois. E se você gosta de ficar no círculo vicioso, não tem problema nenhum. O que a gente propõe em mediação empresarial? A gente propõe olhar para frente. A gente está Uhum. muito acostumado a ficar procurando o culpado na situação. Não adianta encontrar o culpado. Não adianta, porque vou te dizer, você encontrar o culpado não vai nem tirar aquele ranço que você está dentro de você. Uhum. Porque você, ok, achei o culpado. E agora, o problema acabou depois que eu Uhum. achei o culpado? Não. Então, vamos lá para a esfera empresarial. Qual é a empresa que pode ficar esperando achar o culpado numa situação? Uhum. Gente, eu não posso, o meu produto tem que ficar pronto, eu tenho que faturar, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que entregar, o meu consumidor precisa receber. Então, é um sistema que precisa funcionar que para nós é muito fácil dizer, né, Jaque? Me admira que o empresariado não esteja babando aos nossos pés pedindo que a gente medie todos os conflitos que eles Uhum. têm. Uhum. Mas daí a gente volta para a formação. Se eu tenho dentro da minha empresa um corpo que entenda do assunto, no recursos humanos, na gestão, no jurídico, eles vão saber o que fazer com os meus problemas antes de nascer, enquanto nascem e depois de instalados. Que também tem todos esses Uhum. caminhos. Nós conseguimos Prevenção. trabalhar com mediação para prevenir. Então, passa lá a responsável, a diretora de RH, passa um dia no refeitório e percebe um zum de meia dúzia reclamando de alguém. Opa, eu preciso prevenir isso aqui de crescer. Ou então chega para um diretor que no departamento, nem sei qual, mas um departamento qualquer, os subordinados estão em confronto com o seu superior. Cara, mas como? Como que a minha área comercial não está funcionando? Eu preciso que a minha área comercial esteja equilibrada. Então, você vai gerir aquele conflito dentro da tua empresa. Ou você vai ter alguém que vai dizer, diretor, vamos chamar aquela equipe, vamos chamar aquele escritório, vamos chamar aquela câmara para trazer alguém para cá para a gente conseguir dirimir isso. Ou então, já instalou, vamos supor, um problema no teu fornecimento. Você foi entregar uma carga, a carga não chegou, você perdeu, o consumidor não recebeu, enfim, que daí chega até nos saques, né? Está instalado o problema. Como é que eu vou solucionar? Deixa o consumidor ir para o judiciário? Você ainda vai Uhum. deixar o consumidor ir para o judiciário? Não, eu tenho um saque preparado para resolver aquele problema. E o que você faz com isso? Você mantém o teu sossego, você mantém a tua empresa funcionando, você mantém os teus colaboradores, você mantém o teu cliente, você mantém o teu fornecedor, você mantém o equilíbrio do teu negócio. É para isso que serve a mediação. Ah, para que eu vou fazer mediação? Para ter sossego. Eu brinco, todo mundo diz, mas a mediação dizem que é para pacificar. Eu digo, claro que é para pacificar. Mas como é que eu entendo a pacificação?
A pacificação da sociedade, ela vem a partir do momento que eu tenho um empresário que consegue manter o equilíbrio dentro da sua empresa para poder manter o seu faturamento, para poder manter o seu quadro de colaboradores, para poder pagar o salário para esses colaboradores, para que eles tenham o sossego de que as suas famílias estejam bem atendidas e possam comer bem, e possam ter saúde, e possam estudar, e possam manter o seu equilíbrio dentro de casa. Isto você fecha o círculo da paz social. Porque você não consegue paz social com gente passando fome, você não consegue paz social com o empresário quebrando a empresa. Então, a gente consegue paz social nesse círculo fechado. Né? E para isso, o que a mediação faz? A mediação faz com que a gente consiga resolver qualquer problema, do começo, de antes de nascer até já instalado, de forma mais eficiente e mais resolutiva. Não, e ter essa visão que você traz, na verdade, né, do quanto é importante prevenção em todas as áreas para o empresário, não só naqueles grandes escritórios. Eu acho que essa é um ponto muito importante de se destacar, porque uma capacitação não te dá essa visão. Você concorda? Que às vezes uma capacitação não te dá. Isso são anos de estudo, de prática, aprendendo para você entender isso e ver com esses olhos as oportunidades. Então, quando eu falo, na verdade, de que a gente fica focado só em zilhões de números de processo, existe um oceano azul de possibilidades aqui. Só que para aproveitá-lo, a gente precisa estar capacitado e capacitado continuamente, de enxergar, como você falou, a visão do empresário, né, dessa pacificação social para o empresário, é exatamente isso que você trouxe. E não essa visão, às vezes, ingênua que a gente tem, né? Ai, quando todo mundo não houver mais conflitos e ninguém for mais para o judiciário. Por que eles não vão para o judiciário? Porque existem outras formas para resolver. A gente está entrando quase no fim, eu quero que você fale dos honorários antes e depois, já quiser engatar, eu acho que é importante você falar, você está com uma oportunidade sensacional para quem está aqui ouvindo e eu quero que você fale bastante sobre isso. A questão dos honorários, eu também não sei te dizer quando isso aconteceu, mas convencionou-se que no Brasil fazer acordo é menos trabalhoso, é menos digno. Né? E não vou dizer porque a gente já fez isso, muito. Não, eu te cobro 10, se a gente fizer acordo, eu cobro 5. Hoje eu cobro 10, se eu fizer acordo, eu cobro 30. Porque, advogados queridos, estudantes de direito, nós precisamos aprender a valorizar o trabalho da advocacia. Eu não sei por que a gente entra tão tranquilamente num consultório médico e a primeira pergunta que a gente faz é: eu acerto a consulta? Qual o valor da consulta? Posso pagar cheque, dinheiro, cartão? Né? Como é que eu pago a consulta? E quando a gente vai para o advogado, a gente acha que pode passar 3 horas dentro do escritório de advocacia e se você é cobrado de algum valor, você se sente ofendido por isso. Mas você não fez nada. Né? Eu não sei aonde que isso se perdeu. Porque eu já estou formada há mais de 20 anos e já era assim. Então, não consigo te dizer aonde isso se perdeu. Então, o que acontece? Eu como advogado, como é que eu vou sugerir mediação? Daí eu volto, vai para a formação, vai aprender como funciona, vai aprender o que é, vai aprender a instalar. Foi assim que você aprendeu a vender processo. Né? Você aprendeu a vender litígio porque alguém te ensinou a fazer uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação e se comportar numa audiência. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer mediação? Aprendendo mediação. Perfeito. Mas como é que eu vou cobrar honorários em mediação? Vamos lá. Se você é um advogado que trabalha de forma colaborativa numa mediação, você vai ter que escutar o teu cliente. Você vai ter que escutar o teu cliente de uma forma completamente diferente do que aquele nosso modo automático de este problema está previsto no artigo X. Para esta peça eu vou adequar ao artigo Y. É a primeira coisa que você vai mudar. Porque você vai deixar de pensar no artigo do código que você vai adequar aquele conflito para pensar na melhor solução para aquele conflito. Daí você vai começar a tentar entender o que o teu cliente está efetivamente querendo por trás do que ele está te dizendo. Porque ele vai te dizer que daí a gente entra naquela questão do Roberta, querida, como é que você está? Quanto tempo? A Roberta esteve em Curitiba comigo já fazendo curso. Que legal!
Então, como é que você vai chegar naquilo? Você vai ter que entender, e daí vem aquele joguinho de perguntas, né? O que que eu quero? Por que que eu quero? Para que eu quero? Para quem eu quero? Que são as perguntas que você vai fazer insistentemente até você identificar que quando o teu cliente diz que ele quer matar alguém, na verdade ele não quer matar alguém. Tem alguma coisa por trás dessa Uhum. frase que você vai precisar identificar. Isso é um trabalho muito mais difícil do que você tentar transportar para o papel uma verdade que não é tua e que foi te contada apenas uma versão dela. Isso é muito mais trabalhoso porque você vai ter que se dedicar a esse cliente, a esta necessidade dele, a esse interesse dele, para poder identificar a melhor solução. Quando você fizer isso, você vai ter que entrar em contato com a parte adversa, com a parte contrária, com a outra parte. E você vai ter que fazer o mesmo exercício. E você vai ter que sentar com essas partes e com esse outro advogado, e você vai ter que trabalhar de uma forma muito mais cuidadosa e detalhada para poder entregar efetivamente para o teu cliente muito mais do que uma sentença. É um trabalho que você ajudou ele a desenvolver e a chegar naquele objetivo final. E isto merece, sim, ser muito bem remunerado. Eu hoje sou suspeitíssima porque eu acho que isso merece ser muito mais bem remunerado do que um processo litigioso. E há aqueles que defendem que a mediação não caminha no Brasil porque existem os honorários de sucumbência. Também uma conversinha rápida. Fui conversar com um desembargador que estava julgando uma causa minha para trocar uma ideia, tal. Ah, a doutora trabalha com mediação. Ah, doutora, isso nunca vai funcionar. Eu vou lhe explicar por quê. Porque se um cliente tem um boleto de R$ 100 para executar, se o advogado fizer acordo, ele vai ganhar 10% daquilo, ele vai ganhar R$ 10. Se ele executar, se vier parar na minha mão, desembargador, tribunal, segunda instância, sabe Deus quanto tempo isso vai demorar. Uhum. Quando chegar na minha mão, eu vou condenar a outra parte a R$ 500 de sucumbência. Daí eu te convido a fazer a conta. Literalmente a conta. Vamos supor que num bom cenário ele chegue em 3 anos na mão do desembargador. 3 anos são 36 meses. Quando ele recebeu aquele boleto de R$ 100 que ele poderia ter negociado para ganhar 10 ou R$ 20 de honorários, ele também tinha um boleto para pagar. Ele poderia ter negociado 20 boletos a R$ 10 cada um, ele teria R$ 200 para pagar o boleto dele de 150. Ele preferiu não negociar nenhum. E ele levou 3 anos para receber R$ 500 para cada um deles. Só que o boleto dele foi executado. Ele não conseguiu pagar o boleto. E aqueles R$ 500, se você dividir pelos 36 meses que ele demorou para que a outra parte seja condenada, porque não necessariamente é para pagar. Uhum. Porque ainda vai mais 2 para pagar. Uhum. Até ele receber aqueles R$ 500. Se ele conseguir receber algum dia, vai ter equivalido aos R$ 10 que ele deixou de ganhar na mesma hora por ter negociado o boleto. Então, você achar que recebeu honorários de sucumbência, sabe Deus quando? Negociar a causa do teu cliente aqui no começo, esse raciocínio, para mim, não faz sentido. Também não faz. Então, rapidamente aqui, só para fechar de honorário. Ai, perfeito. O pessoal tá falando aqui, ótima live, adoro. Gente, muito bom. Ai, eu sabia que ia ser ótimo. Eu sabia que vocês iam adorar, pessoal. Porque eu, em alguns minutos ali, trocando conversa fiada com ela, já aprendo nas competições. Imagina aqui com uma aula dessa. Imagina. E eu acho importante você falar, porque tem muita gente aqui que tá encantado. Como que as pessoas continuam te ouvindo e se capacitando com você, com tudo que você está trazendo? Conta pra gente. Veja, tudo que estamos trazendo esse ano é uma edição inédita e exclusiva esse ano, que vai ser a semana que vem. E daí vão me dizer, mas como a semana que vem? Pois é a semana que vem, é uma imersão, são 6 dias, de segunda a sábado, do dia 17 ao dia 22 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde, todos os dias,
Mas eu vou dizer para vocês que vocês terão a oportunidade de fazer presencial, com cafezinho, com interação, das 9 às 4, quando eu fiz online, das 5 da manhã à 1 da tarde. Então, porque a minha primeira dessa foi no fuso horário de Londres. Nossa. Então, estamos aí trazendo, depois de 2 anos de pandemia, que foi aí, eu acho que para nós no mundo da mediação, a pandemia ela teve um lado muito bom, que fez a gente quebrar alguns paradigmas e romper algumas fronteiras, e para mim, especialmente, foi muito válido e muito rico, porque eu cheguei a Londres, conheci a ADR, ODR International, tudo isso online, até nós nos conhecermos pessoalmente o ano passado, e recebi essa incumbência de trazer ao Brasil a primeira formação presencial em mediação civil e comercial, ADR ODR International. É uma certificação reconhecida em mais de 40 países e credenciada ao IMI, que é o nosso International Mediation Institute, ao CIMI, que é o Singapore International Mediation Institute, e ao CMC, que é o Civil Mediation Council de Londres, que é o Conselho de Mediação Civil de Londres. Estaremos aqui em Curitiba de segunda-feira até o próximo sábado com essa imersão. Temos ainda pouquíssimas vagas. Putz, é difícil, tal. Quero muito fazer. Venha, a gente ajuda, a gente organiza. A gente está aqui para ajudar com o hotel. Eu preciso fazer uma audiência online. Tem o escritório para fazer. Aqui a gente resolve, né? Como a mediação, a gente soluciona. Quer vir fazer, venha, entre em contato. Tem o Instagram da Mediar Paraná Oficial, que está lá com todas as informações. No meu pessoal também, você encontra ali as informações. Eu não acredito que tenha o meu telefone, mas enfim, pode falar comigo por mensagem diretamente. A formação é espetacular. Já fiz mais de uma vez. Tive o prazer já de fazer presencial, tive o prazer de fazer o assessment. Valéria, mas é internacional. É internacional com tradução simultânea para os dias que os professores internacionais estiverem com a gente. E o assessment final poderá ser feito em português. Eu consegui porque como o Brasil não tem a... Venha, Roberta, vou adorar ter você aqui de novo comigo. Como o Brasil ainda não tem o inglês como segunda língua, né? Como na Índia, por exemplo. Na Índia, todo o nosso treinamento é em inglês, não precisa de tradução. Aqui eu consegui montar essa organização com tradução simultânea e com as gravações e as avaliações todas em português, para que a gente pudesse ampliar, porque, de novo, precisamos de profissionais com formação de qualidade, com formação de primeiríssima linha, com formação e já tive, veja aí para o pessoal que gosta, né? Há dias atrás, um amigo nosso de Londres me ligou dizendo: eu estou com um problema imobiliário em Portugal, se eu precisar, você vem? A gente vai. Olha aí. Então, precisa. Oi, Lu, que Perfeito. prazer você aqui comigo. Então, assim, a mediação existe, os conflitos empresariais devem ser tratados em mediação. Não só internacional, como você bem colocou, conflitos devem ser tratados em mediação. Um conselho para quem acha que não, eu tenho que processar: dá uns 2 dias para a coisa baixar. Dorme, aquele famoso conselho antigo. Conversa com o travesseiro umas 2 noites. Espera. Vamos, Lu, vamos para Portugal. Espera passar aquela gana que vem de dentro, que todo mundo sente. Nós sentimos, eu sinto já que sente, todos os mediadores já sentiram também. Porque, como um bom advogado não advoga em causa própria, o bom mediador não media os seus próprios conflitos. A emoção não permite. Então, deixa passar, deixa acomodar a raiva, deixa acomodar toda aquela angústia. Você vai ver que tem luz no fim do túnel e que, buscando a ajuda de um profissional bem capacitado, bem qualificado, vai te ajudar a tirar aquilo do teu caminho o mais rápido possível. O que o judiciário vai acabar preservando em você, né? A mediação, ela tira de você com muito mais facilidade, com muito mais eficiência, e você segue a vida. Tira essa âncora do pé e segue a vida aí.
Nossa, Valéria, eu já te falei que a próxima, essa eu não consigo, mas a próxima eu estarei lá, porque eu não paro de fazer curso e eu tenho certeza que essa vale muito a pena. Era pra gente ter feito essa live um pouco antes, eu sei que muita gente está sendo pego aqui de surpresa, mas dá tempo, né? Quem quer fazer acontecer tem uma semana para se organizar e Dá correr. tempo, Dá dá tempo. tempo, dá Dá tempo. Ó, tempo. se a Roberta chegar, gente, a Roberta vem de Belém do Pará, se ela ainda Belém, tá Pará. morando lá em cima, se a Roberta chegar, eu faço uma foto, uma selfie com ela e mando para você. Ah, manda, manda, manda. Realmente merece. Valéria, eu tenho certeza que todo mundo ficaria aqui te ouvindo muito tempo. Eu ainda quero fazer esse curso com você. Eu acho que deu para todo mundo perceber o quanto a gente tem a aprender, o quanto a tua experiência agrega e principalmente a tua visão, que é uma visão muito realista, né? E ao mesmo tempo muito otimista, porque a gente está num bom caminho. A gente só precisa ir caminhando aos pouquinhos para chegar nesse 10. Passa pelo 7, pelo 8 e todo mundo vai conseguir. Basta se esforçar, né, gente? Valéria, Ah, eu tenho obrigada mais uma certeza. vez. Amei ter você aqui. Sempre que tiver uma oportunidade assim, me chama aqui que a gente já abre esse canal, porque é muito importante. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui. Eu tenho só a agradecer. Vai ficar salva, já vou falar aqui, porque tem um monte de gente chegando agora no final. O povo vai chegando depois. A live tá salva, vale a pena. Assistam com um caderninho na mão para vocês anotarem todas as pérolas que a Valéria trouxe hoje pra gente. Obrigada, de Imagina. verdade. Imagina, obrigada a você, já que, como eu disse, a gente está tão pertinho e não consegue se encontrar, mas isso aqui facilita, pelo menos. Uhum. A gente encurta as distâncias e o objetivo é só agregar para todo mundo e ampliar o conhecimento, ampliar o... Eu sempre brinco, ah, mas por que você faz isso? Eu digo, porque eu preciso de gente para trabalhar comigo. Então, vamos Exato. lá, eu preciso difundir isso para a gente continuar, para não precisar escutar que as grandes empresas vão buscar colegas no exterior para trazer para cá. Verdade, Isso verdade. é o que nos move. Muito obrigada pelo convite e fico aí à disposição de todo mundo para esclarecer o que precisar. E vai ser um prazer se tiver 1, 2, 10 a semana que vem aqui, a gente ajuda a organizar. Estamos super à disposição. Então tá, gente. Terça-feira que vem a gente vai falar de um caso prático que é bem interessante também. É a Márcia Sarubi que utilizou as técnicas de negociação de Harvard numa comunidade terapêutica. E ela vai contar pra gente como é que foi o resultado desse experimento, porque eu nunca tinha visto nada parecido, achei sensacional. Adoro uma novidade e gente que pensa fora da caixa, como a gente aqui. Então, fiquem ligados na próxima terça. Obrigado por todo mundo que veio, Valéria. Beijinho pra você e pra Beijo. todo mundo, gente. Obrigada, Tchauzinho. Jaque. Beijo grande.